É bem capaz que se eu perguntar para você como que você pode evitar processos de corrosão e oxidação ou de ferrugem, você vai enumerar para mim diversas possibilidades. Aí vem o Enem, faz essa pergunta para você de forma científica, utilizando um vocabulário um pouquinho mais apurado, aí você vai ficar na dúvida. Veja comigo como é bem simples responder questões do seu dia a dia. Então, aluno, o Enem ele quer saber se você consegue aplicar os conhecimentos de química, física, biologia, história, de todas as áreas do conhecimento na sua vida cotidiana. Então é muito comum que apareçam para você situações em que você até já vivenciou. Como você já vivenciou certas situações, por que você erra algumas questões? Por mais que você tenha certeza que é aquela a resposta. Veja se isso aqui faz um pouco de sentido para você. Enem 2004. Ferramentas de aço podem sofrer corrosão e enferrujar. As etapas químicas que correspondem a esses processos podem ser representadas pelas equações. Nós temos ali o ferro, que na presença de água e O2 vira hidróxido de ferro. Depois esse hidróxido de ferro continua na presença de água e O2 e vira outro hidróxido de ferro. O primeiro hidróxido de ferro 2, o segundo hidróxido de ferro 3. Aí esse hidróxido de ferro 3, na presença de mais água, vira um hidróxido de ferro hidratado, chamado de ferrugem. Aí você fica pensando assim comigo. Bom, uma pergunta. Uma forma de tornar mais lento esse processo de corrosão e formação de ferrugem é engraxar as ferramentas. Isso se justifica porque a graxa proporciona... Vem comigo aqui. Um aluno safo, ele já sacou que quando fala em tornar o processo mais lento, está falando de velocidade. Velocidade é cinética química. Cinética química fala da velocidade das reações e os fatores que possam alterar essa velocidade, diminuir ou aumentar. E aí você lembra que há mais ou menos umas 3 questões atrás, nós resolvemos uma que a grande superfície de contato daquele material poroso iria capturar uma grande quantidade de gases, como por exemplo o CO2. A gente então falou da superfície de contato, porque não existe reação e interação se não tiver contato. Por exemplo, não vai haver uma gravidez se usar camisinha, porque o contato foi superficial. Precisa de ter o contato real. Não sei, exemplo idiota, mas enfim. Se não tem contato, gente, não tem reação. Qual é a substância que esteve presente em todos esses 3 processos aqui que chegou na formação da ferrugem? A água. Então, se eu quero evitar enferrujar, vou evitar que tenha contato com água. Aí lembra no início que eu falei com você que o aluno que às vezes não entende muito de química, mas ele é inteligente, tem uma inteligência de associar conhecimento com a prática? Ele fala, poxa, as coisas enferrujam porque elas molham. Porque se não molhar, não enferruja. Por isso que eu pinto o portão. Eu pinto o portão para que a tinta evite o contato da umidade com o oxigênio no ferro. Aí você vê na equação que está escrito para você. Porque se você vai para o Enem sem saber que H2O é água, você nem precisa ir para o Enem, tá? Sai fora. Vai empreender, vai fazer outra coisa. Se você quer estudar, ir para a academia, você precisa. Ah, mas eu vou ser professor de história. Vou falar de filosofia. Quem disse que você não precisa conhecer sobre tudo? Quem disse que o químico não tem que entender sobre a origem da vida, a origem do conhecimento e filosofia? O conhecimento é único. Mas enfim, vamos parar de devagar. De devaneio. Então é preciso que eu deixe a água não entrar em contato. E aí ele fala, quando eu uso a graxa para engraxar essas ferramentas, eu consigo diminuir o processo da corrosão. Aí você fala, mas graxa não interage com água. Opa! Se graxa não interage com a água, significa então que se eu cobrir a ferrugem de graxa, a água não vai atravessar a graxa, não vai chegar no ferro, não vai enferrujar. Então a graxa fica como se fosse uma película protetora, como se fosse uma tinta. Uma tinta móvel, porque você pode limpar. Entendi. Vamos ver que alternativa traz pra gente essa